bom dia, bom dia. Graças a Deus para mais um sábado cheio de muita alegria, de muitos aprendizados, que isso é o mais importante, é nos encher e nos preencher da presença de Deus, porque esse é o objetivo, né? Preencher o vazio com a palavra de Deus, sair dessa live cheio de esperança, cheio de fé, para enfrentar o mundo que está lá fora, para enfrentar a dificuldade, as lutas, porque nós temos luta todos os dias da nossa vida. A gente vence uma e a gente já entra em outra, graças a Deus, porque são as lutas que nos faz forte, são a perseverança que nos faz um conquistador. Então, ou seja, que nesse sábado o Senhor venha falar no seu coração através de sua palavra. Que o Senhor possa mostrar para você, através dessa palavra, quem Ele é. O que você tem que buscar incansavelmente todos os dias da sua vida. Quem é que vai fazer justiça na sua vida? É Deus ou é o homem? Às vezes você tem buscado na fonte errada. Deus, Ele faz justiça na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam pela justiça dEle. Deus é o tudo que a gente precisa. Mas talvez é aquilo que você nunca buscou. Às vezes você tem buscado em todas as fontes, menos na fonte eterna, menos naquelas que nunca vai secar, que a fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que nós precisamos aprender. A palavra de Deus é um guia de instrução. É tudo. Se eu hoje amanheci preocupada com alguma coisa, hoje eu amanheci eu precisando de uma palavra, ao invés de eu ir no amigo, no colega, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, procurar, eu vou lá e falo, Deus, fala comigo. E Ele vai lá e fala comigo. De uma forma que ninguém nunca vai falar. E de uma forma que eu sei que é verdadeira. Não é uma mentira. Porque Deus não mente. A palavra dele é verdade. Hoje a gente vai ler aqui no livro de Jeremias as palavras que Deus colocou na boca de Jeremias para falar para o seu povo. Lá no livro de Jeremias, no 9, no 23, está falando assim. Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, e nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Que forte, né, essa palavra, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Deus. Essa palavra, quando a gente lê ela, que a gente é humilde para deixar essa palavra entrar no nosso coração, a gente vê que nós não somos nada diante de Deus. Quem somos nós, né? Para dizer que a força que vem da gente, é minha força, eu sou forte. Claro que não. Deixa Deus tirar essa força dele que há em você para ver se você vai conseguir chegar onde você está chegando e onde você quer chegar. Tudo vem de Deus, tudo, como a sabedoria. Tem muitas pessoas sábias e inteligentes. Será que essa inteligência vem dela? Será? Não, a sabedoria, a inteligência é da pessoa. Deus nos deu essa inteligência. Mas a sabedoria a gente busca e a gente encontra. Como que eu posso me gloriar de uma coisa que não é minha?
É a mesma coisa de eu falar de Jesus e Jesus fazer o milagre e eu pegar aquilo. Nossa, eu fiz aquele milagre. Que capacidade nós temos? Nós não temos capacidade nenhuma de curar, de libertar, não. A autoridade que foi nos dada foi pelo nome de Jesus. Então toda glória, toda honra é dada para Ele. Então, se temos uma coisa que a gente tem que buscar incansavelmente, é conhecer a Deus acima de qualquer coisa. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, você muda tudo dentro do seu coração. Você muda a forma de você pensar, a forma como você age. Não tem como você conhecer a Deus e ser a mesma pessoa. Não tem como. Quando você tem o conhecimento, como ele diz assim, ó, glorie nisto, em me entender e me conhecer. Quando a gente entende quem é Deus realmente, sabe? Quem é Ele? Que Deus é esse que fez os céus e a terra em 7 dias? Apenas com a palavra, com o poder dele, com a sabedoria. Ele usou todos os instrumentos que ele tinha para criar os céus e a terra. Ele usou a sabedoria, ele usou o seu conhecimento, ele usou o poder, a inteligência e a ciência. Ele usou esses elementos para fundar a terra, para criar tudo que há. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, refletir sobre Deus e saber que esse Deus é com você, você vê que você não é uma pessoa qualquer. Você não é um ser incapaz. Você não é uma pessoa analfabeta, mesmo que você não tenha estudo. Não é. Porque Deus, ele pode te ensinar o que você quiser aprender. Deus, ele pode ensinar a nós o que a gente quer, o que a gente precisa aprender. Ele é o que faz justiça na nossa vida. Não é o homem, é Deus que faz justiça. Às vezes a gente procura a justiça dos homens. É falha, né? É muito falha, mas a de Deus não. Quando a gente entende esse poder de Deus, esse Deus, você vê que você se torna uma gigante na fé. Não é querer se gloriar, não. Não é querer de eu, não. É diferente. Você se sente uma pessoa capaz, amparada, uma pessoa que está ali forte, mas não por causa da sua força. Você não confia no seu próprio talento, você não confia em quem você é, mas você confia no Deus que você depositou a sua confiança, no Deus que você depositou a sua fé. Porque eu vou te falar bem aqui. Antes de eu conhecer a Deus, eu nem sonhar, eu tinha capacidade de ter sonhos. Eu não tinha visão de nada. A minha vida era só naquilo, na mesmice. Porque eu me inferiorizava, porque eu não tinha estudo, porque eu vinha de uma família que não tem dinheiro. Então eu pensava assim, não, para que sonhar grande? Para que eu não tenho essa condição de realizar o sonho? Eu não tenho isso, mas quando a gente conhece a Deus, Deus ele nos mostra que tudo é possível. A partir do momento que nós cremos na sua palavra, que a gente sabe, a gente quer conhecer. Bom dia. Então, que a gente quer conhecer a Deus, então ele dá esse conhecimento a gente e a gente começa a entender de que o que a gente precisa não é simplesmente de uma faculdade, não é simplesmente de um estudo avançado. Eu falo isso
É para você que talvez que não tem condições de estar trabalhando, de estar estudando como eu, entendeu? Quando a gente conhece o poder de Deus, a gente sabe que se a gente for um servo obediente, Deus faz coisas extraordinárias através da gente, sem precisar de nada disso, sem precisar de ter um diploma, sem precisar de ter esse conhecimento das coisas do mundo. Não precisamos de nada disso. A única coisa que a gente precisa é só conhecer a Deus cada dia mais. Porque por mais que a gente medita, a gente fala com Ele, temos a nossa comunhão com Ele, ainda assim a gente ainda não conhece Ele o suficiente. Então, quando a gente busca, cada vez mais a gente vai entendendo que Deus é esse, que Deus tão grande é esse, que Deus que cura, esse Deus que faz essas maravilhas, esse Deus que faz milagre, porque Ele faz. Ele faz. Muitas vezes a gente pensa assim, mas se Ele faz milagres, por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente passando por um momento difícil? Porque, infelizmente, Deus faz milagres, mas quem tem que buscar o milagre é a gente. Não é Ele que tem que vir atrás da gente e dar um milagre, não. Somos nós que temos que buscar esse milagre na nossa vida. Buscando a Ele, buscando a conhecer acima de tudo, acima de qualquer coisa. Deus, Ele é tudo que a gente precisa para essa longa jornada da gente. Quando a gente pensa que nós não somos nada, porque diante de Deus nós não somos nada, mas quando Deus entra na nossa vida, a gente se torna filha dele, a gente se torna serva dele. É como eu estava vindo na pregação do Senhor Jesus, né? Eu gosto de ouvir as pregações. E quando o Senhor Jesus estava lá no meio da multidão, e eles vieram falar para Jesus, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. E ele falou, quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo mundo ficou, mestre, né? Todo mundo ficou horrorizado. Poxa, quem é sua mãe é Maria, né? No ponto de vista da gente, quem gerou Jesus foi Maria. Mas, e os irmãos? E ele falou, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, ou seja, naquele momento, Jesus ele deixou bem claro que para ele todos seriam irmão. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente nos torna filho de Deus, irmão de Jesus, como ele diz, né? Eu achei tão forte essa palavra que eu fiquei muito pensando. Eu falei, então quer dizer, se eu fizer a vontade de Deus, eu sou irmã de Jesus. Porque Ele nos deu essa condição. Aquele que faz a vontade do meu Pai são filho dele, são meus irmãos. E minha mãe é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, para Jesus não tinha parente de sangue. Para Jesus não tinha aquele parente mais chegado. Para Jesus todos somos irmãos. Todos, até nós somos irmãos dele. Irmão do Senhor Jesus, porque aquele que nós fazemos a vontade de Deus, perdão, a língua tá... Nós somos irmão dele. É muito forte essa passagem, né? Quando a gente se coloca como irmão do Senhor Jesus, nós temos o direito de aprender tudo que ele aprendeu, sabe? Quando Deus, a gente procura fazer essa vontade dele, quando a gente quer mesmo, de todo o coração, Deus ensina, até mesmo aqueles que são analfabetos, aprender a ler, aprender a escrever, porque toda sabedoria vem de Deus, toda inteligência também, e o entendimento. Eu sempre tenho essa vontade de mostrar para as pessoas
que Deus pode transformá-las, a vida de cada uma delas. Então, em todos os sentidos, seja ele financeiro, seja ela família, seja qual for a área, Deus pode. Ele pode sim. Pode ser algo impossível. Às vezes a gente olha assim e vê, meu Deus, mas isso vai ser impossível de eu conseguir. Mas ele torna possível quando a gente busca, quando a gente nos entrega totalmente, de corpo, alma e espírito, pro tudo ou nada, que a gente fica nas mãos de Deus mesmo assim, com um filho depenado, né? Se ele não honrar, já era, acabou, não tem pra onde correr. Aí é a hora que ele vai agir na nossa vida. Mas para isso a gente tem que confiar, tem que entender a Deus, procurar entender os mistérios, procurar entender a palavra dele. Às vezes eu leio a palavra de Deus umas 7 vezes, o mesmo capítulo, para mim poder entender. Porque às vezes tem palavra que é fácil, às vezes a gente coloca o olho e a gente já sabe, né? É como ele diz aqui na palavra, eu vou ler mais uma vez. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É forte nessa palavra, na hora que ele fala assim, diz o Senhor. Essa palavra, ela tem um poder tão grande, né, na nossa vida, porque a palavra de Deus é uma só. Se ele disse, tá dito. Se ele falou, tá falado. Deus é o Deus de justiça. Quando ele bate o martelo, pronto, não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, é só mesmo que honrar e agradecer a Deus por tudo. Mas para isso nós tenhamos que ser filhos fiéis, filhos obedientes, filhos que procuram incansavelmente buscar Ele em cima de tudo, acima de qualquer coisa. Não existe coisa melhor no mundo do que você ter intimidade com Deus. Não existe alegria maior para um ser humano do que ela ser próxima de Deus. Porque quando a gente é próxima de Deus, a gente consegue ouvir a sua voz em tempo difícil. Na maiores tempestade do mundo, você consegue ver a voz dele, porque você está perto dele. Você está próxima dele. Porque ele nos dá essa segurança. Por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente tenha essa incerteza às vezes no coração da gente, que a gente é ser humano, às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de errar, medo de falar, medo de fazer alguma coisa e dar errado. Mas quando a gente pensa assim, Deus está comigo, Ele disse para mim ir. Então, se Ele disse para mim ir, então é porque vai dar certo. Deus não vai me enganar. Ele não é injusto. Ele não me fez eu preparar toda para chegar aqui e eu envergonhar o nome dele. Não, ele não é esse Deus. Ele é esse Deus que dá segurança. Como eu falo, na época que eu estava tirando a prova de motorista, eu passei por essa aflição. Muita aflição no meu coração. Mas Deus falou para mim, eu não te mandei, não foi eu que mandei você tirar. Então confia em mim, você vai passar de primeira e pronto. E eu suspirava, que lá vinha aquele medinho, mas eu pensava, ele disse que eu vou passar de primeira. Então, Deus nunca mentiu para mim. Todas as vezes que ele disse para mim confiar nele, que eu confiei, tive resposta. Então, esse Deus não vai mentir para mim. Então, eu vou passar. Não por mim, não por eu ser boa. Não, mas é porque ele vai passar por mim. E é isso que aconteceu. Da mesma forma é a nossa vida. Seja no relacionamento, seja na vida financeira. Todas as áreas da nossa vida. Se Deus falou que vai dar certo, por mais que esteja luta, por mais que você esteja passando por luta nesse momento, mas
vai acontecer o milagre. Porque como diz ele, né? Não te mandei eu? Então vai na sua fé e sem medo, porque vai dar certo. Já deu certo. Eu falo assim, já deu certo. Já deu. Quando você abre um caminho na sua mente, é na mente. Vamos supor que você tem vontade de ter alguma coisa na vida, um sonho para se realizar. Você vai procurar a estrada desse sonho. É como se você tivesse ido num lugar que você nunca foi, mas você tem esse caminho aqui, na sua mente. Você cria esse caminho. Você quer chegar nesse lugar. Então você vai criar esse caminho na sua mente. Você vai fazer. Quando você fizer esse caminho, Deus ele vai te levar, chegar até ele, viu? Ele leva você a realizar. Mas para isso, primeiro você tem que fazer aqui, ó. Ter todo o plano de estratégia aqui na sua mente. Quando você estiver toda pronta mesmo, com tudo preparado, tudo, ele vai dizer para você o que ele quer de você, para você fazer para chegar até lá. Ele vai fazer isso acontecer. Porque Deus é fiel e justo. Deus, ele faz umas coisas assim que a gente não entende no momento, mas depois você vai entender. Você vai entender. Você vai entender porque Deus é justiça. Deus é justiça. E ele faz justiça na vida daqueles que crê. Crê. Porque imagina você crer em algo que não viu, em algo que você acha impossível de acontecer, mas você crê. Por quê? Porque você sabe que a palavra de Deus é verdade. Você já está honrando a Deus só em você crer nele, sem precisar ver ele mover uma palha na sua vida, passando por luta, passando por guerra, que até as últimas coisas que você tinha, Deus te pediu, e você foi lá e pôs no altar. Será que Deus não vai te honrar? Ele vai sim. Ele vai sim. O problema é que o momento que ele determinou para você, ainda está assim, ó, um trisquinho, mas está chegando lá. E eu tenho certeza que quando chegar lá, vai ser abundância, vai ser coisas muito lindas, vai ser maravilhoso o que Deus tem preparado para você. Pode ter certeza disso. Você é uma pessoa privilegiada por ter Deus na sua vida, por ser conhecedora da verdade e busca cada vez mais conhecer a Ele, sabe? Os íntimos de Deus, a intimidade dEle. Meu Deus, eu quero conhecer a tua intimidade, o teu íntimo. Porque Ele diz que o segredo dele é com o justo. Então, ou seja, se eu sou justo, Deus tem que revelar o seu segredo na minha vida. Ele vai se revelar para mim. Qual o segredo de Deus para tanta grandeza, para tanto poder? Sabe, às vezes a gente nunca parou para pensar, né? Eu gosto muito de refletir sobre isso, sobre o poder de Deus. Como pode um Deus, até tem uma palavra bem aqui que fala bem assim, ó, em Jeremias mesmo, no 10, no 12, ele fala bem assim: Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha só, tudo isso que Deus faz, Ele pode dar para mim, pode dar para você, pode dar poder, sabedoria, a inteligência que você já tem. Só precisa ser treinada, só precisa ser colocada em prática, porque eu tenho certeza que coisas maiores o Senhor tem na sua vida. Coisas maiores o Senhor tem na sua vida. Às vezes, a gente que fica escondido no nosso eu, escondendo o que Deus tem lá dentro da gente. Eu creio que em cada pessoa tem um tesouro valioso escondido. Tem algo muito precioso escondido. Porque, gente, Deus, esse poder, essa sabedoria, essa inteligência, está em todos vocês que buscam
e quer isso para você. Olha para a minha vida, olha para mim. Eu já me vejo como a prova desse poder de Deus. Porque quando eu coloquei o meu coração a conhecer e a entender a Deus, para mim não existe mais nada impossível, não. Quando eu olho para o céu, eu olho para a grandeza de Deus, não há nada impossível. Tudo que vem na minha mente eu digo, é possível. É possível. Às vezes eu perguntava assim para o Espírito Santo, eu vi um pensamento bem grande na minha mente, eu pensava, meu Deus, será? Ele falou assim, lembra da palavra? Tudo é possível. Então, se você crê, Deus faz acontecer. É por isso que eu falo, faz o caminho, creia que você vai chegar lá, trilha esse caminho e Deus vai te fazer você chegar lá. Pode ter certeza, Deus vai te levar lá nesse caminho. Qual é o caminho que você quer chegar? Talvez você busca por vida financeira, às vezes você busca por um casamento bom, um casamento saudável. Então já começa a ver o seu casamento como você quer que ele fique. Já começa a ver a sua vida financeira como você quer que ela fique. Eu pego, sabe o que eu faço? Eu gosto de fazer projetos. Eu faço projetos daquilo que vai acontecer. Não é que eu penso, nem que eu tenho fé, não. Vai acontecer. Então eu faço os projetos, tudo no papel, desenho do meu jeito, né? Porque eu não sou desenhista, nem sei desenhar, mas só Deus sabe o jeito que fica o desenho, mas eu entendo. E Deus também entende o jeito que fica o desenho. O que eu quero mostrar para ele através desse desenho. Então, eu já faço tudo. Todas as minhas metas. Tudo. Tá tudo desenhado, tá tudo ali materializado. O meu caminho já está traçado. Agora só falta Deus materializar. Porque tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que só Ele pode. Milagres mesmo, só Ele pode. E as coisas que eu materializei no papel, que eu escrevi, só Deus pode fazer. E eu tenho tanta certeza que Ele vai fazer, que eu já planejo muito e muito mais. Porque Deus é esse Deus de grandeza que é o que fala na palavra Deus. Deus de poder. Eu não posso servir um Deus e ser mesquinha, pensar só no pouquinho, só no mixaria. Deus não é Deus de mixaria. Ele é Deus de grandeza, é Deus de riqueza. É um Deus que pode tudo, mas na vida dos que crê, na vida dos que buscam. E eu tenho certeza que se você ficou aqui, esses minutinhos, né? Porque não é nem meia hora que eu passo aqui, não. Eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer algo muito grande na sua vida. Só vai depender de você. Deixa Deus te usar, deixa Deus, sabe, te explorar. Essa inteligência, esse dom, esse talento que você tem. Só permita que ele venha te explorar cada vez mais. E não impeça ele de te usar, não impeça ele de fazer o projeto que ele tem na sua vida. Porque para cada um de nós, Deus tem um projeto. Só para esse projeto acontecer, nós temos que fazer acontecer. Ele dá ideia, dá direção. E às vezes a gente não faz por medo, por timidez, por vergonha. Mas ele dá a direção de tudo. Deus é esse Deus todo-poderoso, esse Deus que muda, esse Deus que faz coisas extraordinárias acontecer na minha e na sua vida. Por isso eu agradeço todos os dias a Deus por ter nos dado essa oportunidade de poder estar aqui na presença dele, tá bom? E agradeço vocês por ter ficado aqui, né? Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana. Que Deus abençoe cada vez mais e no sábado que vem estarei aqui com mais uma palavra que o Espírito Santo vai nos dar. E eu tenho certeza que tudo que ele tem nos ensinado é para o nosso bem, para o nosso crescimento e vamos buscar a conhecer ele cada vez mais, todos os dias, buscar dessa fonte que nunca vai se apagar, que nunca vai se acabar, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.